Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Oxalá de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque, cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós. E vos dei a terra e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para Gideão e disse-lhe: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ó Senhor meu, mas com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Esperarei até que voltes. Entrou Gideão
E preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. Gideão assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O Senhor mandou fogo do céu. O fogo subiu da penha e consumiu a carne e os bolos. Oh, grande Deus! E o anjo do Senhor desapareceu da minha presença. Era mesmo o anjo do Senhor. Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Paz seja contigo. Não temas, Gideão, não morrerás. Oh, Senhor Deus, aqui te edificarei um altar, e ele se chamará: O Senhor é Paz. Assim fez Gideão, e ainda, até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. E naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Gideão, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Sim! Essa foi a ordem do Senhor para mim, e eu a cumprirei, e vós me ajudareis nisso. Eu vos escolhi a vós 10 dentre os meus servos, para me ajudardes nesse trabalho em obediência à ordem do Senhor. Edificaremos ao Senhor nosso Deus um altar no cume deste baluarte, e derribaremos por terra o altar de Baal, que é de meu pai. E derribaremos o poste ídolo que está junto ao altar. Mas prestai atenção agora. Faremos isso durante a noite. Assim o faremos. Por temer a casa de seu pai e os homens daquela cidade, foi que Gideão preferiu obedecer à ordem do Senhor de noite e não de dia. Como muitos de nós, mesmo amando a Deus, tememos, no entanto, darmos testemunho de seu nome à luz clara do dia. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade... Mas o que é isto? O altar de Baal derribado? E o poste ídolo foi cortado. E um novo altar foi edificado no alto do cume. E um boi foi oferecido nesse novo altar? Mas precisamos saber quem fez isto. Alguém sabe quem fez isto? Quem ousou derribar o altar do nosso Deus Baal? Quem? Eu sei quem foi. Tu sabes? Pois fala. Quem foi? Quem ousou cometer semelhante afronta contra o nosso Deus Baal? Foi Gideão, o filho de Joás. Vamos procurar Joás. Gideão deve morrer.
Todos já estão sabendo que foi teu filho Gideão quem fez isso, Joás. Sim, todos estamos sabendo. Foi Gideão quem derrubou o altar do nosso Deus Baal e cortou o poste ídolo também que estava junto dele. O que queres que eu faça? Leva para fora o teu filho para que morra! Matar meu filho? Sim! É o que Gideão merece! Pagar com a vida semelhante afronta! Morte! Calai-vos! Calai-vos todos vós! Escutai-me! Silêncio! Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto! Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derrubar o seu altar! Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, e enviou ainda mensageiros a Aser, e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: Senhor, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã lá na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. A terra ao redor está seca, mas da lã acabo de tirar uma taça cheia de água. Oh, grande Deus, Deus único e verdadeiro, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Mais uma vez, Gideão insistiu junto a Deus para que confirmasse a sua resposta divina. Ele não quis agir confiado em si mesmo, mas somente em Deus. Ele sabia que só em Deus e com Deus teria vitória. E Deus, que jamais deixa de responder a todos quantos o buscam com sinceridade e fé verdadeira, confirmou a sua resposta a Gideão. Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Essa foi a ordem do Senhor. Entenderam bem? Ouviram todos? Quem for tímido e medroso pode voltar e retirar-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo,
esse irá contigo. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Podeis descer a água e beber. Podeis beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Muitos homens, milhares de homens haviam acudido ao chamado para lutarem contra os midianitas, inimigos do povo de Deus. Mas o próprio Deus os selecionou, e dessa seleção restaram 300 apenas. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão, responde-nos. Por que vais mandar de volta os outros para suas tendas? Porque de toda a multidão que acorreu ao teu chamado para lutar ao teu lado contra os midianitas, só 300 homens foram escolhidos. Não achas que é um absurdo reteres contigo somente 300 homens para lutar contra milhares de inimigos? Estás louco, Gideão? Não compreendes que vais precisar de todos? Ou crês que somente com 300 de nós terás vitória sobre os midianistas? Insensatos! Não compreendeis que estou obedecendo ordens? Ei, ordens? Mas ordens de quem? Ordens do alto! Ordens do Senhor Deus dos exércitos! O nosso Deus! Único e verdadeiro Deus! Eu sei que todos acudiram ao chamado para enfrentar os midianitas. Mas Deus selecionou. E embora todos fossem chamados, poucos foram os escolhidos, não resta dúvida. Mas esses poucos, esses 300 escolhidos pelo Senhor, lutarão comigo contra os midianitas. E os midianitas serão derrotados, entregues às nossas mãos, porque a palavra do nosso Deus é santa e verdadeira. E eu estou aqui à frente de nosso povo, porque o Senhor chamou-me. Porque eu obedeço ao chamado e às ordens do Senhor. Sei que de mim mesmo nada posso, porque nada sou. Mas sei também que tenho o Senhor comigo, e o tendo, farei proezas em seu nome. E comigo os 300 homens que o Senhor escolheu. Eu confio no Senhor. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Gideão, levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu e o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão.
e eram os seus camelos em multidão inumerável, como areia que há na praia do mar. Aqui de onde estamos, os podemos ver sem ser vistos. Sim, pura. Daqui abrangemos com os olhos todo o vale e os milhares e milhares de homens lá acampados. Milhares e milhares. Cobrem todo o vale com uma multidão de gafanhotos. Nunca poderíamos contá-los. Tem razão, Bura. São milhares de milhares. O meu senhor acredita mesmo que poderá enfrentá-los com aqueles 300 homens apenas? Só mesmo com a ajuda do Senhor Deus dos Exércitos. Vamos nos aproximar cautelosamente. Aproximarmos-nos? Sim. Daquele pequeno grupo, um pouco distanciado dos demais. Eu quero ouvir o que dizem. Venha, não tenha medo. Siga-me sem fazer ruído. As sombras da noite nos protegerão. Tens a mania dos sonhos. Não é verdade. Eu tive desta vez um sonho muito impressionante. Mas o que foi que sonhastes desta vez? Olhe, se queres saber, eu não me sinto tranquilo. Do que é que tens medo? Não sei. É como um pressentimento sombrio. Talvez por isso eu tenha sonhado. Mas o que é que sonhastes, afinal? No meu sonho, um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Foi esse o teu sonho? Foi. Mas já não zombas? Ficaste tão sério? Se queres saber, também não ando tranquilo. Tenho ouvido tantas coisas sobre esse tal de Gideão que... Continua falando. O que ias dizer mais? É sobre o teu sonho. Sim, mas o que tem no meu sonho? Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, Deus dos exércitos. Oh Senhor, meu Deus, aceita a minha adoração. Por isso me mandastes vir até aqui com meu servo, para que eu pudesse ouvir o que acabei de ouvir, para com isso aumentar, fortalecer a minha fé em ti. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou a Deus e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Serão divididos em 3 companhias, e cada homem levará nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis as vossas ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Preparai-vos e partamos. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se havia pouco trocado os guardas. O arraial dos midianitas estava silencioso. Só os guardas estavam acordados, junto às fogueiras, mas nem de longe suspeitaram o que iria suceder dentro de poucos instantes. As estrelas brilhavam no firmamento e a alta noite. Homens e animais dormiam. Os guardas, já calados, cochilavam em seus postos quando o inesperado aconteceu. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam nas mãos esquerdas as tochas e nas mãos direitas as trombetas que tocavam.
Acordados assim do seu sono, os midianitas foram apanhados de surpresa e apavorados, ouvindo o ruído dos cântaros quebrados, os toques das trombetas e vendo-se cercados por homens que seguravam tochas acesas brilhando no escuro da noite, julgando-se cercados por exércitos e exércitos de israelitas que gritavam em altas vozes, investindo contra eles. Todo o arraial deitou a correr, a gritar e a fugir. E assim, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeebe, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos entregou na vossa mão os príncipes dos midianitas. Oreb e Zeebe, que pude eu fazer comparável com o que fizestes? E Gideão, falando-lhes assim, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: que queres, Gideão? Que queres de nós e por que paraste aqui com teus homens? Dai, peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Muito bem, príncipes de Sucote. Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu Gideão com seus homens a Penuel, e de igual modo falou a seus homens, que lhe responderam como os homens de Sucote: visto que negais pães aos meus homens, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre, homens de Penuel. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Nobá e Jobeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Olhem! Lá no alto! Os israelitas! Gideão e seus homens! Vem sobre nós! Fugiram Zeba e Salmuna, mas Gideão os perseguiu e prendeu aos 2 reis dos midianitas e desbaratou todo o seu exército. Voltando, pois, da peleja pela subida de Heres, deteve ao moço de Sucote e lhe fez perguntas, o qual deu por escrito os nomes dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. E Gideão voltou a Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, reis dos midianitas, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo:
Porventura tens tu, já sob teu poder, o punho de Zeba e Salmuna para que demos pão aos teus homens cansados? E Gideão tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel. E matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam a Gideão: Como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então ele disse-lhes: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos os mataria agora. E disse Gideão a Jéter, seu primogênito: Dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porque ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem tal a sua valentia? Gideão matou a Zeba e Salmuna e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam nos pescoços de seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, assim tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão respondeu aos homens de Israel: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor dominará sobre vós. Faleceu Gideão em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Asbieritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, após dos Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.